Imagina só, início de fevereiro de 2026, o mercado de tecnologia é pego de surpresa por um verdadeiro terremoto. Uma nova onda de inteligência artificial não só prometia revolucionar tudo, mas ameaçava, literalmente, aniquilar um setor inteiro. Pois é, vamos mergulhar no que ficou conhecido como o Armagedon do SaaS e tentar entender o que isso significa para o futuro. 2 trilhões de dólares. É um número até difícil de visualizar, né? Mas foi exatamente esse o valor de mercado que simplesmente evaporou. Sumiu do setor de software como serviço, o SaaS, em uma única semana. Foi uma liquidação em massa que pegou todo mundo de surpresa e mudou as regras do jogo. E essa crise ganhou um nome bem sugestivo: Armagedon do SaaS. A ideia era até simples, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O raciocínio era: se a IA pode fazer o trabalho sozinha, de forma autônoma, por que as empresas continuariam pagando uma fortuna por softwares? Esse medo, claro, gerou um pânico geral. Para entender essa história toda, a gente vai seguir um roteiro aqui. Primeiro, vamos ver como a crise começou. Depois, vamos explorar a chamada tese do pânico e a resposta dos bancos a ela. Aí, a gente entra no desafio real de colocar a IA para funcionar e, por fim, chegamos na nova agenda estratégica que os líderes precisam ter em mente. Tudo começou com um único anúncio. Um anúncio que foi o estopim para a maior queda do setor de SaaS em, acredite, 30 anos. Vamos entender direitinho o que foi que aconteceu. O gatilho de tudo isso foi a expansão do Cloud Cowork, uma IA da empresa Anthropic. E olha, não estamos falando de um chatbot comum, não. Ele foi projetado não só para conversar, mas para executar tarefas de negócio super complexas de forma totalmente autônoma. E isso, claro, mudou tudo. E dá uma olhada nos alvos específicos. O Cloud Cowork mostrou que podia automatizar fluxos de trabalho inteiros. Pensa em revisão de contratos, análise de relatórios financeiros, gestão de campanhas de marketing. Tudo isso, funções que antes precisavam de softwares caríssimos e um monte de gente trabalhando. A reação do mercado foi imediata e se baseou numa narrativa muito poderosa, movida pelo medo, a de que o software tradicional tinha se tornado obsoleto. Será que a gente estava mesmo vendo o fim de uma era? A lógica por trás dessa venda em massa foi essa pergunta bem direta. Pensa comigo. Se um agente de IA pode pilotar o computador, ler arquivos e preencher relatórios sozinho, o modelo de negócios das licenças mensais de empresas como Salesforce ou ServiceNow estaria com os dias contados. E aqui a gente vê o tamanho do impacto. As ações de gigantes como a Thomson Reuters simplesmente despencaram. E o movimento foi global, viu? Arrastou até empresas brasileiras como a TOTVS, que também viu suas ações caírem feio. A sensação era de que ninguém estava salvo. Mas sabe como é? No meio do caos, sempre tem quem veja uma oportunidade. E foi o caso de grandes instituições financeiras como BTG Pactual, JP Morgan e Morgan Stanley. Eles começaram a apresentar uma visão totalmente diferente. Para eles, o pânico era um exagero e uma chance única de compra. Essa citação do BTG Pactual resume bem o argumento central deles. Basicamente, o mercado estava colocando todo mundo no mesmo saco, punindo de forma cega. A análise deles era que o pessoal não estava diferenciando as empresas que seriam engolidas pela IA daquelas que iriam usá-la para criar uma vantagem competitiva ainda maior. Então, o ponto crucial é este aqui. De um lado, a tese do pânico, que via a IA como uma substituta que ia destruir valor. Do outro, a antítese da oportunidade, que via a IA como um complemento. Uma tecnologia que, na verdade, ia fortalecer o valor de plataformas mais complexas, aquelas com dados próprios e que resolvem problemas difíceis. Era uma virada de chave no pensamento. E com essa visão em mente, os bancos começaram a apontar empresas que eles consideravam resilientes. Nomes como Microsoft e ServiceNow, que apesar da queda, estavam com resultados operacionais muito fortes. A aposta era que, para elas, a IA seria uma aliada, não uma ameaça. Na verdade, ia fortalecer ainda mais a posição delas. Ok, agora vamos sair um pouco da teoria do mercado e ir para a realidade, para o chão de fábrica. Porque com todo esse barulho e investimento em IA, uma pergunta ficou no ar: cadê os resultados financeiros concretos? E a resposta pode ser um pouco surpreendente. Olha só este gráfico de uma pesquisa da PwC com CEOs. É bem revelador. Mais da metade das empresas disse que ainda não estava vendo retorno financeiro nenhum dos seus investimentos em IA. E só 12% conseguiram as duas coisas, aumentar a receita e reduzir os custos. Ou seja, o desafio é real. E para colocar mais lenha nessa fogueira, um relatório do MIT descobriu algo ainda mais chocante.
95% das tentativas de incorporar IA generativa nos negócios falharam em acelerar a receita. A verdade é que sair dos projetos piloto e gerar valor de verdade ainda é um grande desafio. E isso nos leva, finalmente, à solução. Para superar esse desafio da execução, surge uma nova agenda estratégica para os líderes. O foco não é mais só em ter a tecnologia, mas em gerar valor real com ela. Vamos ver como. A agenda para 2026 exige disciplina em 4 frentes. Primeiro, tirar a IA da fase de testes e colocar para gerar valor, o que significa redesenhar processos. Segundo, usar a tecnologia para reduzir custos de forma inteligente. Terceiro, modernizar os sistemas essenciais da empresa. E, por fim, adotar uma segurança super robusta, de confiança zero. É uma abordagem completa. E tem um ponto bem importante aqui. A agenda de sustentabilidade, o famoso ESG, também amadureceu. Como diz a Roxana Grossi Freire, o assunto deixou de ser só hype, só modinha, e virou parte central da governança e da execução. Não é mais uma caixinha isolada, é parte da estrutura do negócio. E os dados provam isso. Um estudo da UI mostra que empresas que integram a sustentabilidade na estratégia têm um desempenho muito melhor em coisas cruciais como reter talentos, ter uma boa reputação e inovar mais. Ou seja, é uma decisão estratégica que está ligada diretamente à competitividade da empresa. E com isso, a gente chega à conclusão. O Armagedon do SaaS revelou uma verdade fundamental sobre a era da inteligência artificial. Uma lição que vai muito além da tecnologia em si. Essa frase do Ricardo Castro resume tudo perfeitamente. O futuro não é de quem apenas experimenta com a tecnologia, mas de quem executa de forma disciplinada para gerar resultados que são concretos e sustentáveis. A diferença está entre acumular projetos e capturar valor. Portanto, o ponto crucial é este. A ameaça real não é um robô ou uma IA lá fora. O risco de verdade está dentro de casa. É a falta de capacidade da própria organização de alinhar a tecnologia com a estratégia, de governar a implementação e, principalmente, de redesenhar a forma como o trabalho é feito. A mudança tem que começar por dentro. Então, a grande questão para 2026 e para o futuro não é se uma empresa tem acesso à IA. A questão é se ela se tornou uma organização inteligente, uma organização que consegue aprender, se adaptar e executar. Essa é a reflexão fundamental para qualquer líder hoje. A sua organização está pronta para essa nova era? O futuro está em jogo.